Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades das Safras, esse quadro que você já está acostumado, em que a gente vai rodando esse Brasil afora para saber como que está a situação dos principais cultivos. Então agora a gente vai lá para Diamantino, no Mato Grosso, falar com o Altemar Crolin, que é presidente do Sindicato Rural lá do município, e vai contar um pouquinho para a gente sobre o processo de colheita da soja e como que está então o plantio do milho safrinha. Seja muito bem-vindo, Altemar. Bom dia e bom dia a todos aí, telespectadores do Notícias Agrícolas. Altemar, colheita da soja já está se encaminhando para o finalzinho por aí. Exatamente, está na reta final. Algum outro produtor que tem um pedacinho aí que atrasou com o excesso de chuvas, né? Mas praticamente finalizado. E aí a implantação do milho safrinha, a janela de plantio foi até qual dia aí em Diamantino? E aí eu queria saber, Altemar, o produtor vai arriscar com atraso, sem atraso? Como é que tá aí? O produtor plantou dentro da janela até o dia 28 de fevereiro, né? Após o dia 28 de fevereiro, a gente sai da janela ideal. Mas o produtor sempre acaba entrando no mês de março, né? Porque ele já tem os insumos adquiridos, então ele acaba apostando aí 10, 15, até 20% fora da janela. E Altemar, pensando na soja, né, que já está praticamente toda colhida, qual que é a expectativa de produtividade, então, tendo em vista, né, que a gente já está no finalzinho, já dá para ter uma ideia, né, de uma média geral de sacas por hectare? Isso, Diamantino aqui, pelo que a gente fez um compilado aqui com os produtores, ficou numa média de 60 sacas por hectare. E normalmente a média é de quanto aí na região? 55, 56 sacas por hectare, a média, assim, dos últimos 5 anos. Então a produtividade nesse ano foi acima do normal, foi mais do que o esperado? Foi acima do esperado, né? E poderia ter sido melhor. Nós tivemos aí as últimas sojas com um ataque até severo da anomalia, né? Das vagens, né? Que quebrou um pouquinho a produtividade. Mas mesmo assim foi o melhor ano da história aqui para o município. Certo. Essa questão da anomalia nas vagens atingiu quantos por cento da área, para a gente ter uma ideia dessa severidade, então, Altemar? Nós tivemos aí de 10 a 15% das áreas tiveram incidência, né? Aí umas áreas com maior incidência, outras com menos. Então, mas as últimas sojas, todas elas tiveram um pouco de ataque de anomalia. E aí, pensando então, né, nessa maior produtividade, como que está a questão dos contratos? Foi feita alguma negociação já antecipada ou o produtor ficou um pouco reticente, vai negociar mais no físico? O produtor tinha mais ou menos 40% da estimativa de produção travada já comercializada. Uhum. Então agora o produtor vai aguardar, porque nesses últimos dias aí a soja teve uma desvalorização e o produtor agora não tem pressa de vender, né? Porque para liquidar as contas, né, com o vencimento agora 30 do 3, o 30 do 4, o produtor já se preparou com as vendas, né? Certo. E esses 40% mais ou menos da produção que já tinha sido travado, foi mais ou menos em que média de preço de saca, Altemar? Foi de 27 a 30 dólares. Foi o que girou. Esses contratos foram feitos em setembro, outubro do ano passado. Certo. E isso em reais a gente tem essa conversão para saber mais ou menos quanto que ficou? Hoje dá em torno de 150, 152, varia de acordo com o dólar do dia, né? Mas quem fez o contrato futuro e amarrou para pagar as contas, hoje tá dando uma boa, assim, um bom preço. É isso que eu ia te perguntar, se esse preço do que já foi feito o contrato antes, se cobre os custos e ainda garantiu alguma margem para o produtor.
O produtor fixou a sua soja para pagar as contas e agora o da margem, e aí até para compras futuras, né, pensando na próxima safra, o produtor ainda tem por comercializar para frente. Então vai esperar aí um momento exato para fazer essa fixação do restante. E aí, a respeito do milho safrinha, né? O plantio já deve estar também se encaminhando para o final. Quais são as expectativas aí para a região de Diamantino? A expectativa é boa. Nós também, eu acho que temos um recorde de área plantada de milho no município, né? E até agora correndo tudo normal, com boas chuvas, né? Então, a expectativa aí é que temos uma boa safra também. Você fala em recorde de área plantada, Altemar. Houve um crescimento percentual? A gente tem esse número para poder trazer para a nossa audiência? É que como o produtor conseguiu plantar a soja numa janela muito boa, ele conseguiu fechar praticamente de 90% a 100% da área de soja com o plantio de milho. E os outros anos isso não acontecia, né? Ah, certo. Nos outros anos ele não conseguiu o tempo ideal para conseguir, então, colocar em todos os talhões ali, colocar o plantio de milho. Exatamente. Certo. Altemar, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo para trazer, então, a realidade do que está sendo cultivado aí em Diamantino, como que estão as expectativas, como que estão os trabalhos. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. Ok, obrigado e sempre à disposição aqui para qualquer informação. Tá, então estivemos com Altemar Crolin, que é presidente do Sindicato Rural de Diamantino, no Mato Grosso, nos trazendo as informações, portanto, de como que está a questão do plantio do milho safrinha e a colheita da soja, que já está praticamente finalizada, se encaminhando, né, para os finalmente, lá 98% da área já colhida, e o milho da mesma forma também quase todo já plantado, porém boa parte plantada fora da janela ideal que se encerrou no dia 28 de fevereiro lá na região. E segundo o Altemar, o produtor mesmo assim optou em arriscar em plantar esse milho mesmo fora da janela de plantio, por causa que os insumos já estavam comprados. E há uma expectativa boa de produtividade no milho por lá, segundo o Altemar, perdão, por causa das chuvas. Então, mesmo fora da janela, se tem essa boa expectativa. A respeito da soja, já que a gente tem praticamente tudo já colhido, o Altemar trouxe uma expectativa de produtividade média lá para a região de Diamantino, que foi de cerca de 60 sacas por hectare. Essa média é maior do que normalmente é colhido lá na região, que costuma ser uma média de 55 a 56 sacas por hectare. Então, segundo o Altemar, foi bem animador e cerca de 40% já foi comercializado em contratos antecipados na faixa aí de 150 a 152 reais por saca. Agora, então, o restante da produção, né, os outros 60% do que foi colhido, o produtor não tem pressa de vender, de acordo com o Altemar, tendo em vista as últimas desvalorizações que a soja sofreu. Então o produtor vai segurando, vai vendendo conforme o preço for melhorando, para aí sim fazer as suas margens, já que os custos já foram travados nesses contratos antecipados. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você, fique ligado! Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.